A paz do Senhor, meus irmãos. Que bênção podermos estar novamente aqui com os irmãos para os trabalhos de mais uma das nossas lives Jovens Pentecostais, essa a de número 17, não é? A de número 17, para a glória de Deus, estaremos aqui juntamente com os nossos amados irmãos para realizarmos esse trabalho abençoado, juntamente com o pastor Ciro Zibordi. Eu quero ler o texto bíblico de Êxodo capítulo 20, versículo de número 12, a Bíblia diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o texto bíblico que nós temos utilizado como base para estas lives, não é? Sobre o tema Jovens Pentecostais. Nós podemos também aproveitar para lermos o texto de Paulo aos Efésios. Vamos já localizar aqui, texto de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, para que nós possamos também trazer a lembrança, né, a memória, o texto, versículo de número 1, diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse é Efésios capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Meus irmãos, eu quero passar para os irmãos uma informação. No auge da pandemia, ali no mês de abril, eu me atrapalhei na hora de fazer o ajuste das contas do Instagram, do CETADB, e acabei por bloquear a conta que nós utilizávamos, não é, do CETADB. E aí foi criada uma nova conta chamada Oficial CETADB. Agora, há uma semana e pouco atrás, 10 dias atrás, nós conseguimos renomear essa conta. A que se chamava Oficial CETADB, ela passou a se chamar somente CETADB, assim como estamos fazendo também com as nossas contas no Facebook e no YouTube. Então, para os irmãos ficarem cientes, não é? O nosso perfil, que antes chamava-se Oficial CETADB, foi renomeado para apenas CETADB. Por isso que nós colocamos a divulgação como sendo um novo perfil. Isso para facilitar, inclusive, para os nossos alunos, não é? Para os seguidores da página e também do CETADB, aqueles que são alunos, monitores, coordenadores dos nossos núcleos, diretores, os pastores, não é? Aqueles que têm interesse em estar estudando teologia através do CETADB, para que fique até mais fácil, não é? Para localizar as nossas redes sociais. Então, CETADB tão somente é o nosso perfil atual aqui no Instagram. E avisar ainda que está em andamento a divulgação do sorteio que estaremos fazendo na próxima quarta-feira. Na live de quarta-feira, às 22 horas, nós estaremos respondendo a algumas perguntas que, dentro do tempo que for possível, e aí mais para o meio, para o fim do tempo da live, nós estaremos fazendo o sorteio do curso de capelania evangélica para todos aqueles que estão participando, não é? Participando desta promoção do CETADB. Informar que o curso de capelania que está sendo ofertado pelo CETADB é hoje o curso mais completo de capelania feito à distância no país. Então você não pode perder esta oportunidade. Você pode concorrer observando no nosso perfil no Instagram, que é o CETADB. Você vá ali nesta imagem, que é a que está aqui no monitor. Esta é a imagem oficial, a foto oficial. E nesta postagem, você deve observar as regras que estão ali, para que você possa concorrer. Quem ainda não fez, se quiser fazer os novos compartilhamentos, é imprescindível que você esteja seguindo a nossa página, esta página, o CETADB, que você também possa fazer uma marcação de amigo por comentário, não valendo repetir nomes, não vale marcar empresas e também nomes de famosos. Não é válido essas três condições aqui, para que você possa fazer os comentários fazendo a marcação de um amigo. E também é importante que você compartilhe esta postagem no seu store e também tem que nos marcar. Essas são as 3 observações que são feitas para aqueles que estarão concorrendo e que poderão ganhar
gratuitamente o curso para formação de capelães. Será uma bênção para o seu ministério, para o seu crescimento, não é? Desenvolvimento ministerial. É um trabalho muito especial. Pronto. Vamos lá então. O sorteio será realizado dia 19 de agosto, às 22 horas. 19 de agosto, às 22 horas, será feita o sorteio, não é, deste curso de capelania para todos aqueles que estão participando da promoção. Se você ainda não está, assim que concluirmos, assim que encerrarmos a live, você pode acessar ali o perfil onde está esta divulgação oficial do sorteio e então você pode concorrer fazendo conforme as regras que ali estão especificadas. Nós vamos trazer já o pastor Ciro aqui para que possamos prosseguir as respostas às perguntas que os nossos irmãos enviaram durante estes dias. Lembrando, mas senhor pastor Ciro, conta a benção. Paz do Senhor, tudo bem, pastor Arcos? Aqui está chovendo muito, mas... Sempre melhorando no Senhor. Aqui também, choveu, esfriou, mais para o sul aqui deu temporal, o negócio aí para baixo foi bem ruim. Mas aqui, graças a Deus, só chuva e um friozinho que dá para suportar, tá tranquilo. Aqui tá chegando uma frente fria também. Aí, ó. Então é para já que gela um pouquinho. É o derradeiro do inverno também, né? Pois é. Pois olha, nós estamos lá, meu pastor, olha, curso para formação de jovens pentecostais. Você que ainda não se inscreveu, é só se inscrever. Você pode fazer o curso de forma individual ou você pode abrir um núcleo na igreja onde você congrega e reunir aí um grupo mínimo para um núcleo de 6 alunos, 6 irmãos e irmãs que poderão estar estudando o curso para formação de jovens pentecostais. Também, curso de teologia de nível básico, são 17 módulos. Curso de teologia de nível médio, são 10 módulos. Curso de teologia nível avançado, são mais 12 módulos. E você certamente estará se qualificando ainda mais para servir o Senhor e ser uma bênção. Glória a Deus. Pastor Ciro, vamos lá, porque as questões hoje são bastantes, não é? Bem diversas. O José Júnior, que sempre participa, né, das nossas lives, na verdade ele não participa ao vivo porque ele não tem perfil no Instagram. Mas ele assiste sempre no nosso canal no YouTube. E todos os nossos irmãos têm acesso também para ver essas lives jovens pentecostais, também as lives que fizemos com o assunto de perguntas escatológicas e ainda as questões ligadas aos nossos cursos de teologia básico, médio, avançado, curso para formação de jovens pentecostais, curso para formação de obreiros, curso para discipulado cristão, para discipulado de novos convertidos e também as informações do curso de capelania. Isso tudo está no nosso perfil, no nosso canal no YouTube, que você pode nos seguir. É só acessar o YouTube, CETAD, que é o nome da nossa página. Você pode, então, ali se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e sempre você vai estar sendo atualizado a respeito dos nossos cursos e será uma bênção. Lá, o José Júnior, ele assiste às nossas lives sempre no dia seguinte. Esta live de hoje estará disponível a partir de amanhã, no final da tarde, né, a partir de 4 horas da tarde, ela já estará também disponível no YouTube. O José Júnior, ele assiste ali. Aí ele diz assim, a pergunta dele, por que é que os evangélicos não guardam o sábado? Tem um versículo ou um texto bíblico que dê respaldo para não se guardar o Shabat? Muito bem, eu começo com uma outra pergunta. Tem algum versículo bíblico que mande a igreja guardar o sábado? Né? Porque aí é uma faca de 2 gumes, como se diz, né? De fato. Então veja bem, ele pergunta se tem algum versículo que dê respaldo para não guardar. Mas aí eu pergunto, de outra forma, tem algum que nos mande guardar no Novo Testamento, falando da igreja, claro? Como igreja, né? Como igreja. Porque a palavra de Deus, ela se dirige a 3 povos. Não podemos esquecer disso. 1 Coríntios 10, versículo 32, Paulo disse que nós devemos nos portar de tal modo a não dar escândalo nem a judeus, nem a gentios e nem a igreja de Deus. Então, quer dizer, a mensagem da Bíblia, a rigor, a gente tem que saber o contexto para saber quando Deus está falando só com o povo de Israel, quando Deus está falando especificamente para a igreja, quando é
uma mensagem atemporal e uma mensagem dirigida a todos indistintamente. Então tem que estudar a Bíblia com cuidado. Mas para responder aí a pergunta do nosso querido irmão, que é, claro, uma pergunta importante que ele levanta para que nós tenhamos a oportunidade de esclarecer esse tipo de assunto, que é uma dúvida de muita gente. Muita gente, com certeza. Então veja bem, eu começo então, tem algum versículo que manda a igreja guardar o sábado? No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus citou os mandamentos, quase todos, e ele foi explicando, foi contextualizando, porque o Senhor Jesus tem autoridade para isso, evidentemente. Então ele citou os 10 mandamentos, quase todos, ali no Sermão do Monte, Mateus 5 a 7, e foi citando e dizendo, é isso que está escrito, mas eu também vos digo e tal, e foi explicando. Bom, de todos os mandamentos que ele cita, o único que você não vê ele fazendo menção é do sábado, não é? Ele cita os mandamentos, interpreta, mas não fala nada do sábado. O que ele ensinou, o que ele ensinou de fato sobre o sábado? Se você continuar lendo os evangelhos, tem várias referências, não é? Mas Marcos, por exemplo, Marcos 2 e 27, Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ora, aí já está uma dica, né? Como se diz hoje em dia, fica a dica. Se o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado, logo, o homem é mais importante do que o sábado. O ser humano deve ter domínio sobre o sábado, e não o inverso. Não é o sábado que deve nos dominar. Outra coisa, o cristianismo não é uma continuação do judaísmo. Muita gente pensa que o cristianismo é uma continuação do judaísmo. Claro que no início era difícil distinguir uma coisa da outra, mas Jesus foi claro. Quando os discípulos, inclusive, estavam perguntando, Senhor, restaurarás o tempo, nesse tempo o reino de Israel? Jesus disse, não vos pertence saber acerca dos... E os discípulos eram israelitas. Aí Jesus disse, olha, esse negócio é com Deus. Vocês estão preocupados com isso? Agora vocês são igreja. Em outras palavras, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Isso é o que Jesus falou para a igreja. E com respeito a Israel? Aí é com Deus. Deus no futuro, claro, ele tem um plano com Israel, como nação, e ele vai, claro, cumprir aquilo que ele prometeu. Nós já vimos isso bastante em escatologia. Então, o sábado, para nós, não tem nada a ver com a nossa salvação, que é inteiramente pela graça. Não é? A salvação é pela graça. Paulo foi claro a dizer, pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Paulo, inclusive, criticou os Gálatas por causa do legalismo deles. Eles ainda estavam presos ao legalismo, eles estavam achando que tinham que guardar a lei. Eles estavam confundindo o cristianismo com o judaísmo. O cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. Tem muita coisa que começou em termos de costumes no judaísmo, por exemplo, a forma de culto, essas coisas. Mas cristianismo tem a ver com o evangelho. O evangelho é transformação, o evangelho é poder. O evangelho não está preso à lei mosaica. Não é? Então, Paulo disse aos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 4, versículos 10 e 11, guardais dias, meses, anos, tempos. Vocês estão aí preocupados em guardar todas essas coisas. E Paulo falou, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Porque eles eram legalistas, estavam preocupados em guardar a lei. Então, irmão Ciro, isso é uma contradição, porque vocês que são assembleianos, vocês dizem que não guardam o sábado, mas vocês guardam o domingo. Vocês trocaram o sábado pelo domingo. Essa é uma acusação infundada. Por quê? Porque nós não trocamos o sábado pelo domingo. Porque nós não guardamos o domingo. Nós não guardamos o domingo como se isso fosse um mandamento, tem que guardar o domingo, e isso diz respeito, inclusive, à salvação. Não. Nós simplesmente escolhemos, desde o início, aliás, a igreja primitiva, escolheu o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição do Senhor. O domingo foi escolhido para ser um dia em que nós nos reunimos com mais frequência, que não é o único dia, nós temos cultos em vários dias da semana,
Mas o domingo é um dia especial, dia da escola dominical e assim por diante. Mas não quer dizer que nós guardamos o domingo. Então, nesse caso, resumindo, a guarda do sábado não é um mandamento atemporal. A Bíblia tem mandamentos atemporais. Agora, o sábado não é o caso, não é? Há mandamentos que são atemporais porque eles antecedem a lei e continuam depois da lei. Alguém dirá, o sábado é antes da lei, porque Deus descansou no dia 7º. Ou seja, Deus deu exemplo que nós devemos observar o sábado. Sim, é verdade, Deus descansou. Mas depois, quando a lei foi dada ao povo de Israel, lá em Êxodo capítulo 20, o que está escrito? Aliás, é importante ler esse texto. Desculpa, pastor, se a resposta está ficando longa, mas acho que é importante esclarecer. Vamos dar uma olhada aqui em Êxodo 20, que menciona os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não é toda a lei, é um resumo da lei. É o que ajuda a relembrar. Lembra dos 5 pontos do arminianismo? Pois é, os 10 mandamentos têm um efeito semelhante. É para você lembrar de todos os mandamentos que o povo de Israel recebeu. A igreja recebeu novos mandamentos. Alguns deles são uma continuação do que foi dado aos israelitas, porque são mandamentos atemporais. Não é o caso do sábado. Jesus repetiu todos os 10 mandamentos, com exceção do sábado. O único que Jesus não repetiu foi o sábado. Os outros ele repetiu, ampliou, porque ele tem autoridade para isso, fez uma aplicação diferente. Quando ele falou, por exemplo, do adultério, né? O que está escrito na lei? Não adulterarás, mas eu também vos digo que aquele que atentar numa mulher com intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. Né? Então veja, Jesus citou a lei e aplicou para os dias de hoje. Então isso está valendo para hoje. E até de uma maneira mais ampla. Agora, no caso do sábado, não. Não há na Bíblia, porque nós não somos salvos por guardar a lei no rigor ali, como muita gente pensa. Agora, Êxodo 20 é interessante. O que diz, por gentileza, pastor Eco, se o irmão puder ler, o versículo 8. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Tá vendo? A pessoa pega aí esse versículo, olha aqui, lembra-te do dia do sábado, está escrito. Só que isso é um versículo isolado. Nós temos que aprender a interpretar a Bíblia de acordo com o contexto. E o primeiro contexto que a gente tem que observar é o contexto imediato, a perícope. Quando você analisa a perícope, o conjunto de versículos que fazem com que você tenha um entendimento amplo do que está sendo estudado, veja se nós lermos, por exemplo, vamos retroceder um pouco aqui e ler os versículos 1 e 2, por gentileza, pastor Ecos. Êxodo 20, 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí uma pergunta que eu faço a todos os nossos queridos seguidores aqui que estão acompanhando nossa live: quantos aqui que estão acompanhando foram tirados do Egito lá nos dias de Moisés? Porque aqui o texto é específico. Os destinatários originais são eles, os judeus. Os israelitas, mais precisamente, foram tirados lá do Egito. Então, olha aqui, ó. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é para eles, não é para nós. O que é para nós? O que Jesus apresentou lá em Mateus 5 a 7. Só que lá em Mateus 5 a 7, Jesus falou alguma coisa de sábado? Ao longo dos evangelhos, Jesus falou alguma coisa que tem que guardar sábado? Também não. Por isso que eu fiz questão de começar essa resposta perguntando também por nosso querido irmão José Júnior. Tem algum versículo que mande a igreja guardar o sábado? A rigor, não. Se você procurar, você não vai encontrar, até porque nós estamos no período da graça, na chamada dispensação da graça, e a salvação é inteiramente pela graça. Geralmente, quem guarda o sábado atrela a salvação e diz: se você não guardar o sábado, você está sendo desleal e quanto à lei de Deus e você não vai ter salvação. Isso aí é perigoso, porque a salvação não é a rigor pelas obras da lei. A salvação é inteiramente pela graça, 100% pela graça.
Claro que uma vez salvos, nós somos salvos para ter obras cristãs coerentes com a palavra de Deus. Não é obras para salvação, é obras que demonstram que a pessoa é salva. Ora, se a pessoa é salva, Tiago foi muito claro ao dizer isso. Se a pessoa tem fé para a salvação, ela tem que demonstrar essa fé por meio de obras. E ele não contrariou a Paulo, porque o próprio Paulo, quando falou das obras, quando falou da salvação pela graça, no mesmo texto ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, pastor Arcos? Amém. Glória a Deus. Agora é uma questão que está ligada ao texto de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 7. Qual a tradução está correta ou mais bem não fica a ideia, mas melhor traduzida? A Arque Almeida Revista e Corrigida ou a Almeida Revista e Atualizada? Mais precisamente nessa passagem, de 2 Samuel 15, 7, quando o texto diz que ele questiona se foram 4 ou se foram 40 anos. Porque na revista e corrigida diz que foi 40 anos. Na revista e atualizada diz que foram 4 anos. O texto diz o seguinte, na revista e corrigida: e aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Já na revista e atualizada, o mesmo texto diz: ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então, na corrigida diz que foram 40 anos e na atualizada diz que foram 4 anos. Certo. Outro dia nós falamos aqui da diferença entre a ARC e a ACF, ou seja, Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida Fiel. Nós vimos que tem diferenças pequenas, que são 2 traduções fiéis ao texto original. Né? Se fôssemos dar aqui um percentual, vamos dizer que a ACF estaria 99% de acordo com o original e a nossa corrigida estaria 98%, só que esse 1% não é de diferença significativa, seria algo assim em torno de variantes textuais que não mudam nada no que tange a doutrina. Agora, com respeito à ARC e à ARA, aí eu tenho que fazer uma explicação anterior, antes de falar de 2 Coríntios 15, 7, porque ele pergunta também aí sobre a diferença, não é? São 2 tipos de tradução diferentes. Elas têm metodologia diferentes na tradução. Né? A ARC, Almeida Revista Corrigida, não é por acaso que a Assembleia de Deus usa essa versão como oficial. É porque essa versão ela é uma tradução de equivalência formal. Ou seja, procura-se interpretar literalmente o que está no texto original para o texto em língua portuguesa. Outra coisa, a fonte. A ARC, Almeida Revista Corrigida, é baseada no chamado texto recebido, textos receptos. O que é o texto recebido? São aqueles 6 manuscritos que havia no tempo da Reforma, que faziam parte da massa chamada bizantina, ou seja, a massa do texto majoritário. Majoritários são a maioria dos textos, que cotejados você não encontra praticamente diferença. Vários manuscritos, dezenas, centenas, vão sendo cotejados e não se percebe quase. Ou seja, a maioria dos textos, ela confirma o que diz aqueles 6 textos, o chamado texto recebido. Então, ela é uma tradução fiel. Não há tempo aqui de explicar os pormenores, que são um assunto acadêmico. Mas, se você quiser saber, pesquise sobre um erudito chamado Wilbur Pickering, Dr. Wilbur Pickering, que é um homem aí que ainda é vivo, um erudito de 85 anos, filho de americanos, nasceu em São Paulo. Ele fez um cotejamento de centenas de manuscritos e ele formou a chamada família 35, que são manuscritos muito próximos e confiáveis e tal, e eles são muito importantes. Bom, então a nossa ARC, ela tem
esse grau de confiabilidade aí de 98%. A ARA, com todo o respeito, a gente gosta dessa tradução, ela tem um texto português fluente, mas ela tem um problema, porque ela não é baseada a rigor no texto recebido. Ela é baseada no texto recebido, mas ela sofre influência do chamado texto crítico ou texto eclético, que aí, na verdade, já são os eruditos que começam a questionar e tal, e aí o grau de confiabilidade dela em relação ao original já baixa para 92%. Né? A versão atualizada, por exemplo, ela coloca aqueles colchetes que gera dúvida. Aí a pessoa está lendo lá Marcos 16, a partir do versículo 9, aquele colchete. Aí você vai ver embaixo, isso não está nos manuscritos mais confiáveis. Isso aí gera uma grande dúvida. Só que isso aí é a opinião dos tradutores. Porque 99% dos manuscritos, eu falo porque eu tenho conhecimento de causa, eu pesquisei sobre isso, 99% dos manuscritos tem aquele texto de Marcos 16, 9 a 20. Você pode pregar com toda a confiança, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Mas as versões aí, baseadas no texto crítico, elas põem entre colchetes, elas tiram, dizem que... E essas versões, lamentavelmente, elas são baseadas só em 2 manuscritos. O chamado Codex Sinaíticos e o Codex Vaticanos, que eles são tidos como muito importantes, porque eles são mais antigos. Mas veja, não é porque o manuscrito é mais antigo que ele é mais confiável. Porque os manuscritos bons, eles eram traduzidos. O que Deus preservou não é o material em si. O que Deus preservou é a mensagem. Por isso que Deus fez com que os manuscritos do Mar Morto fossem descobertos. Para provar que o texto, apesar de ser do século XI, o texto massorético, agora falando do Antigo Testamento, ele continuava atual, continuava de acordo com o original, né? Porque Deus preservou o texto, a mensagem do texto, e não o material. Há um grupo de eruditos que gosta da coisa antiga, o papel. Só que precisa ver por que aquele material foi preservado. É porque era bom ou porque não prestava e foi colocado num rolo, lá tinha heresia, tinha problema, jogaram dentro de um rolo, não, dentro de um vaso lá para esconder. Né? Essa que é a questão. Essa que é a questão, né? Então, tome cuidado. Essas traduções baseadas só no texto Sinaí, no Códex Sinaíticos e Códex Vaticanos, e ignora a grande massa de manuscritos, os chamados texto majoritário, isso é complicado. Bom, desculpa aí eu ter feito essa explicação longa, depois a gente pode falar coisas mais detalhadas. Eu vejo, pastor, que na verdade muitos irmãos, aí não só alunos do curso, mas muitos irmãos que leem a Bíblia, leitores da Bíblia, às vezes têm dificuldade de entender essas questões, porque o pessoal, quando a gente fala assim, olha, os originais... Alguns chegam a entender que, tipo assim, ó, tinha um rolo fechadinho, tudo prontinho, tudo arrumadinho e tal, que é o livro de Gênesis. O outro rolo, tudo arrumadinho, perfeitinho e tal, que vamos colocar aqui, o segundo Samuel, que é o caso aqui da questão que foi levantada pelo José Júnior. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, foi se juntando, né? Foi se juntando daqui, pedaços, partes e tal, para chegar a essa compreensão que nós temos hoje. Aí se junta esses pontos. E alguns irmãos não têm essa compreensão. Quando o pessoal fala assim, mas Paulo pediu os rolos. Mas quando Paulo pediu os rolos, ele já estava no primeiro século da igreja. Então já tinha um material muito bem organizado, os escribas cuidavam dessa questão. Então tem essa situação que deve ser considerada. Por isso que muita gente se confunde, se complica na hora de entender essas questões, especialmente das traduções bíblicas, né? O Paulo ali, inclusive, ele pede os pergaminhos, né? Os livros e os pergaminhos, porque o Novo Testamento, na verdade, ele já foi feito em formato de livro, chamado Códex, né? Então, já foi em formato de livro, mas o Antigo Testamento eram rolos e tal. Mas Deus preservou a sua palavra, isso é importante, não é? Isso é importante, Deus preservou o Antigo Testamento, não há praticamente questionamento, porque os próprios judeus foram muito cuidadosos e tal, e eles preservaram os 66 livros, os 39 livros, né, do Antigo Testamento. Agora, o que eu falei aqui sobre a ARC e a ARA é mais com respeito ao Novo Testamento. Porque a ARA,
ela sofreu muita influência do texto eclético, né, como é conhecido, que são aqueles, quando você vê assim na Bíblia, sobre Westcott, Westcott, tracinho, Hort, ou você vê também Nestle Aland, né? Nestlé, muita gente fala Nestlé, né? Mas é Nestle, o pessoal gosta de chocolate, aí vê chocolate em tudo, né? Então, Nestle Aland, né? Ali quando o pessoal vê, já acha que aquilo ali é chocolate, brincadeira. Mas veja, esses eruditos, eles lamentavelmente eles foram influenciados pela teoria, pelo liberalismo teológico, né? Então eles começaram a questionar o texto e não tratar o texto devidamente como palavra de Deus. Agora, não estou aqui jogando pedra na versão atualizada de Almeida, ela é muito boa. Ela é muito boa. Só que eu estou dando essa explicação para a gente chegar na conclusão desse versículo de 2 Crônicas 15, 7. Segundo Samuel, perdão, 15, 7. A versão mais correta, aliás, a versão correta é a corrigida. É 40 anos mesmo. Está no texto massorético. Por que é 40 anos? Porque está falando de Davi. Tinha passado 40 anos, Davi já estava ali com praticamente 56 anos. Então, se você pegar a própria Bíblia hebraica, né, a tradução ali que tem o respaldo dos próprios eruditos judeus, você vai ver que eles confirmam e ainda eles acrescentam que foi no 37º ano do reinado de Davi. Então, a versão correta mesmo é 40. O número é 40. Esses eruditos aí, tal, eles tentam, do texto crítico, eles dizem, não, 40 aqui não tem sentido. Então, eles interpretaram que é 4. Só que a gente não tem que interpretar, a gente tem que traduzir fielmente o que está escrito. E o que diz fielmente no texto é 40. E aí a explicação mais plausível é que esses 40 aí se refere a Davi, porque Davi, naquela ocasião, estava com mais de 50 anos, porque ele foi ungido com 16 anos, mais ou menos. Então, tinha passado esse período desde a unção de Davi, né? Então, o texto não se refere a Absalão, se refere a Davi. Então, o mais correto aí é 40 mesmo. Pois bem, aí nós temos a pergunta, essa pergunta também foi feita pelo José Júnior. José Júnior, nós tivemos um contratempo aqui, nós não podemos disponibilizar a live de quarta-feira na quinta. Foi disponibilizada só na sexta-feira à tarde. Depois na quinta-feira, quando foi no finalzinho do expediente, ele ligou. Pastor, ainda o que aconteceu que não foi disponibilizada a live? Eu acessei aqui no YouTube e não tem ainda. Mas é porque o Bruno, que é meu genro, teve que fazer uma viagemzinha aqui e ele só chegou no final do dia, não tem condições de baixar ela, né, para disponibilizar. Mas vamos lá, o Wesley Abidiel é monitor de um núcleo nosso aí no Rio de Janeiro. Ele fez uma pergunta no seguinte sentido: em Efésios 6,18, Paulo fala sobre oração e súplica no Espírito. E Judas, no versículo 20, também diz sobre oração no Espírito Santo. No comentário bíblico pentecostal, o autor sugere que poderia ser isto uma experiência carismática. Assim também sugere o Champlin, que poderia ser oração em línguas, ou, aí ele está perguntando, poderia ser oração em línguas? Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Seria oração no Espírito Santo e oração em línguas, em línguas mesmo? Aí ele pergunta a respeito do Champlin. Qual a denominação dele? Pois eu já ouvi dizer que ele tem associação com o Espiritismo. Muito bem. Bom, se sugere é porque ele não está sendo dogmático, né? Então ele está dizendo, olha, tudo indica que sim, eu acredito que sim, né? Sugere. Sugere, não está afirmando. Agora, esse texto de Efésios 6:18 é um texto que você tem que interpretar com muito cuidado, né? Diz ali, orando com toda a oração. Se você não interpretar, você também não vai entender, vai achar que é uma redundância, não é? Como assim orando com toda a oração? Se eu já estou orando, isso é uma contradição. Só que ali no grego, Paulo está falando que é para orar com todos os tipos de oração. Porque você sabe que existe adoração, existe gratidão, existe intercessão, existe a súplica pessoal. São pelo menos 4 tipos de oração. Então Paulo está se referindo a isso. Orando em todo o tempo, com todos os tipos de oração. E ele menciona a questão do Espírito. Orar no Espírito. Ora, orar no Espírito, ou orar por meio do Espírito, o que seria? Somente a Bíblia pode explicar.
A Bíblia explica a própria Bíblia. Se você pegar textos paralelos, porque o contexto também envolve paralelismo, não só de palavras, mas principalmente paralelismo de ideias, que o paralelismo de palavra pode te indicar uma interpretação errada. Né? Como a pessoa que olha na concordância, ela pega a palavra, só que uma palavra pode ter vários sentidos, de acordo com o contexto. Então, se você examinar e recorrer ao paralelismo de ideias, né, ao contexto referencial, você vai encontrar, por exemplo, Romanos 8:26, que Paulo diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ora, esses gemidos que não podem ser exprimidos, né, sugere também, isso aí, eu não estou sendo dogmático, mas tudo leva a crer que é uma referência às línguas. O Espírito Santo intercede quando nós estamos orando, chega um momento que nós não temos palavras, mas ele, em nós, porque isso acontece na prática, nós somos pentecostais, podemos falar disso, porque nós experimentamos isso. A pessoa que muitas vezes não é pentecostal, não reconhece essa prática, ela recorre às vezes ao caminho da ironia, da zombaria, mas nós que somos pentecostais, é comum a gente estar orando a Deus, a gente sente a presença do Espírito, porque as línguas não somos nós que produzimos, nós abrimos a boca para falar, mas quem gera essa língua em nós é o próprio Espírito Santo, ele que acende um fogo dentro de nós. Então, repito, nós não podemos ser dogmáticos, mas eu acredito sim que orar em espírito, ou por meio do Espírito nesse sentido, tem a ver também com o dom de línguas, que o Espírito Santo comunica na hora que nós estamos orando. Então eu acredito que Paulo, que conhecia a doutrina pentecostal, como nós chamamos hoje, com certeza ele também orava em línguas, ele mesmo disse, né, que ele falava mais línguas do que todos os coríntios. Então, ele orar em espírito, claro, em primeiro lugar, é você estar em sintonia com o Espírito. Isso aí não tem discussão. Você está orando em espírito, você está em comunhão com o Espírito. E o Espírito Santo, cuja administração é multifacetada, ele pode sim te dar línguas para que você possa orar pelo Espírito de maneira inexprimível, no sentido aí de falar algo que você não sabe, não é do seu conhecimento, mas é o Espírito Santo que está te dando. Com respeito a Russell Norman Champlin, né, ele é um americano que viveu muito tempo no Brasil, de origem batista, né? Tem muita coisa para falar sobre ele, foi um grande erudito, pouco reconhecido, é verdade, até, pelo cabedal que ele tinha, né? Professor de inglês, alemão, PhD, professor de teologia exegese, interpretou todos os versículos da Bíblia, isso é raríssimo. No Brasil, acho que foi o primeiro, se é que não é o único, né? Que interpretou todos, não é uma parte, todos os versículos da Bíblia. Foi professor universitário por mais de 30 anos na Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, lecionou 4 anos no ITA. Você sabe o que é o ITA? O Instituto Tecnológico Aeronáutico. Não é pouca coisa. Pesquisa, você vai ver. ITA. Deu aula lá. Entre suas obras publicadas, Antigo Testamento interpretado, Novo Testamento interpretado, Enciclopédia da Bíblia, Teologia e Filosofia. 3 obras meritórias, que ele levou 30 anos para fazer. Não é qualquer coisa não, meu amigo. Então não podemos desprezar. Agora, com toda a sinceridade, porque eu sou franco em tudo que eu falo, Russell Champlin não é referencial doutrinário para nós pentecostais. Não é. Ele é referencial como erudito, para você estudar, você quer ampliar seus conhecimentos, estude. Você é livre para estudar. Livre exame é bíblico. Mas, repito, não é referencial para nós quanto à teologia. Não é referencial para você dizer, não, agora eu vou ler Norman Champlin, eu vou aprender. Tem problemas, né? Lembra quando eu falei da Bíblia Dake? Se aplica mais ou menos a mesma coisa. Muita filosofia, muitos pensamentos, por exemplo, com respeito à vida após a morte, ele tinha uns pensamentos meio exóticos. Você percebe no texto, não é que eu ouvi falar.
Porque as pessoas falam muita coisa. A gente tem que examinar. Quando você examina, claro que Norman Champlin, ele não é dogmático muitas vezes. Ele apresenta vários pensamentos para você ter o seu conhecimento ampliado. Mas quando ele tenta pôr alguma opinião dele, você percebe, quem lê com frequência, estuda, sabe quando a pessoa está querendo levar você forçar a um uma certo... situação, né? Exatamente. Você percebe que ele tinha um pensamento meio estranho com respeito à vida após a morte e tal, umas coisas meio esquisitas. Então, eu não vejo assim como um referencial, apesar de ser um erudito. Eu estou dizendo tudo isso porque hoje em dia as pessoas pensam que a pessoa, por ser erudito, pronto, o que ele falou... Não dá para comparar, por exemplo, com Antônio Gilberto. Né? Antônio Gilberto é um referencial teológico, doutrinário. Ezequias Soares, para falar de alguns que estão em vida. Erenay Cabral, Elinaldo Renovato de Lima. São referenciais nossos no que tange a teologia. Agora, Norman Champlin não. Norman Champlin é um grande erudito. Você pode estudar, você pode ampliar seus conhecimentos, mas não é referencial teológico doutrinário. Não sei se eu fui claro, pastor Edson. Com certeza. Com certeza. Eu até conversando com o irmão Wesley, nós conversamos a respeito disso, porque ele primeiro mandou uma pergunta e depois ele reformulou a pergunta, eu até passei para ti. Mas, conversando com ele a respeito disso, eu me lembrei que quando eu me converti, exatamente quando eu me converti, eu logo depois que me converti, comecei a namorar com a Eliane, e aí eu me deleitei na biblioteca do meu sogro, o pastor Daniel Scioli. E tinha lá a coleção. À época ele tinha só o Novo Testamento, que é a coleção em azul, né? E eu comecei a ler aquilo. Novo convertido, eu queria aprender, eu queria e tal. Peguei aquilo e comecei a ler. Rapaz, ele levou uns 17 anos para fazer o Novo Testamento. Depois ele levou mais uns 13 por aí para fazer do Antigo. É bom dizer que o Novo Testamento é melhor acabado, né? O Antigo Testamento ele fez com mais pressa. Exatamente. O novo foi realmente um primor do ponto de vista literário, né? Foi muito bem feito, muito bem organizado, tem várias ilustrações. O Wesley está aí agradecendo a resposta. Pois então, mas quando eu comecei a ler aquele negócio, eu logo vi alguns comentários que estavam ali que entravam em choque na época, entrava em choque. Já percebi logo, o novo convertido, eu percebi, isso aqui não é assim, não tem como ser assim. O comentário mesmo de Coríntios dele, de capítulo 11 de Coríntios, na época eu me escandalizei, que eu era novo convertido e ele defende o uso do véu na igreja. Sim. Aí eu falei, não pode ser um negócio assim. Mas enfim, agora resposta... só uma observação. Em termos de introdução aos livros da Bíblia, como se diz na linguagem popular, não tem para ninguém. Né? Não tem melhor, de fato. Porque você pega as Bíblias de estudo, tem introduções, mas igual do comentário do Champlin. O comentário bem completo, dele é muito bem completo. Detalhado. Ele era um erudito, né, em nível de PhD. Isso aí é bom. Às vezes eu vejo pessoas falando de Champlin assim, de uma maneira meio desprezando, né? O camarada era um erudito, né? Com certeza. Nesse ponto a gente tem que tirar o chapéu, como erudito, né? Tá, então, irmão Wesley, a sua pergunta foi muito, muito bem elaborada. Deus abençoe você. Bons estudos. O Wesley está escrevendo um livro. Maravilha. E essa pergunta envolve alguma questão que ele vai abordar no livro dele. O irmão da dupla Nelson e Miriam. Ô, irmã Renata, deixa eu só responder a irmã Renata aqui rapidamente. Vai. Que dúvida deu agora? E quem não fala em línguas, como fica? Minha irmã, salvação não depende de línguas. A irmã tem que ter certeza da salvação. O Espírito Santo testifica com o seu espírito que a irmã é salva. Se a irmã estudar um pouco da doutrina pentecostal, a irmã vai ver que as línguas vêm como parte do revestimento de poder. Revestimento é para quem já está vestido. Quando eu coloco essa camisa, eu me vesti, estou salvo. Veste de salvação. O paletó é um revestimento, é um complemento. Então a irmã está salva, a irmã tem certeza da vida eterna, o Espírito Santo. Agora, se a irmã conhecer a doutrina pentecostal, a irmã vai aprender que o revestimento de poder é importante para a irmã cumprir a obra do Senhor, fazer a obra com mais graça, com mais poder. Mas não tem nada a ver com a salvação. Não ponha nenhuma dúvida aí no seu coração, né, por conta disso. A irmã continua sendo salva. Não é porque a irmã não fala em língua que a irmã não é salva. Desculpa, pastor Ercos. Bora lá. ela... O Nelson, da dupla Nelson e Miriam, pergunta qual é a diferença da Bíblia Pentecostal Jovens
para a outra, a Bíblia Pentecostal, essa aqui, ó. Olha, a rigor não tem muita diferença, não. A rigor é a mesma fonte, né? É lá do Donald Stamps, da mesma equipe, mas eles reformularam, fizeram uma linguagem mais clara para os jovens, né? Algumas notas a gente percebe que elas foram reformuladas, foram melhor. Olha o pastor Gesiel Freitas aí, ó, nosso amigo. Amanhã vamos ter uma live com ele lá sobre a teologia liberal. Importante. Amém. Deus abençoe, pastor Gesiel. Então, foi feita uma reformulação, né, para o jovem, uma formatação melhor. Tem alguns subsídios extras, né? Por exemplo, é uma edição missionária. Então, ela tem uma ênfase muito grande para a obra missionária, para a evangelização. Então, ela tem esses elementos diferenciadores. Mas, a rigor, o conteúdo das notas é o mesmo da Bíblia de Estudo Pentecostal. Muito bem. E o texto continua sendo da RC, né? Isso é importante. Almeida Revista Corrigida. Porque para jovem alguém pensa, deve ser uma linguagem de hoje. Não. É porque não combina muito bem com doutrina. Por isso que eu estou falando. O texto ARC é o melhor para questões doutrinárias, né? Então, a CPAD, pensando nisso, ela manteve o texto em língua, da Almeida Revista Corrigida. Maravilha, maravilha. Então, esta aí é a pergunta feita pelo Nelson. O Leonardo Tavares, ele pergunta, Pastor Ciro, na sua opinião, nós pentecostais temos certa necessidade de teólogos sérios como o Senhor? Aí. Rapaz. Amém? Agora... Receba! Recebo. Muito grato, irmão Leonardo, pela menção honrosa, né? Eu louvo a Deus, aí grato pelas palavras de incentivo. Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Nós precisamos, sim, de teólogos sérios, né? Agora, o que são teólogos sérios? São poucos, realmente. Se você for procurar, você vê que são poucos. São poucos os adoradores, né? Porque Deus tem que procurar. Claro que Deus sabe onde estão os adoradores, mas quando a Bíblia diz que ele tem que procurar, é porque mostra que há uma escassez de verdadeiros adoradores. Da mesma forma, a seara é grande, disse Jesus, são poucos os ceifeiros, né? Então são poucos também os teólogos sérios. Teólogos sérios são aqueles que são piedosos, não é? Hoje tem muitos aí que estão buscando conhecimento, erudição, que bênção. Mas é importante quando o teólogo, além de buscar erudição, ele seja também piedoso, temente a Deus, creia que a Bíblia é a palavra de Deus, seja ortodoxo, não é? Ortodoxo significa que ele não é liberal. Ele, na verdade, ele preza a inerrância das Escrituras. Quando a gente fala de liberal, na verdade, um termo mais apropriado seria pós-liberal, né? Porque o liberalismo surgiu na época do modernismo, né? Na era moderna, e na era moderna entronizou-se a razão. Então a razão era colocada como fonte prioritária de autoridade. Hoje, na pós-modernidade, se bem que muitos acreditam que a modernidade ainda não acabou, por isso até alguns insistem no termo hipermodernidade, né, para dizer que o que temos hoje é uma acentuação, uma ênfase daquilo que já existia na modernidade, então daí hipermodernidade, mas a gente identifica, sim, claro, que existe uma pós-modernidade. A pós-modernidade, na verdade, quando a gente fala de pós-modernidade, a gente pensa no pós-liberalismo. O pós-liberalismo, ele tem as mesmas características do liberalismo teológico, só que em vez de ele entronizar a razão, ele está entronizando, na verdade, a experiência, que é outra fonte de autoridade. Mas para nós que somos ortodoxos, piedosos, para o teólogo que é piedoso, ortodoxo, sério, a palavra de Deus sempre será a palavra de Deus, inerrante, em qualquer período. Na pré-modernidade, né, no tempo que tinha como símbolo ali a enxada, né, o homem do campo, tal, a palavra de Deus era a palavra de Deus. No tempo da modernidade, cujo símbolo é a fábrica, né, revolução industrial e tanta coisa, continua a palavra de Deus sendo inerrante. Hoje, na pós-modernidade, cujo símbolo é o computador, é a internet, as redes sociais,
a palavra de Deus continua sendo a mesma. Toda a carne é como a erva, toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então o teólogo sério é aquele que é ortodoxo, né? A gente falou de Wesley na live anterior, e o Wesley, na verdade, ele falava de um quadrilátero. E muita gente confunde isso aí. Porque no quadrilátero de Wesley estavam as escrituras, a razão, né? A tradição e a experiência. Era um quadrilátero. Só que ele não abria mão de que as escrituras eram a fonte prioritária. Porque não tem problema você recorrer à razão, você recorrer à tradição e você recorrer à experiência. Mas são fontes secundárias. Está em segundo plano. Deus nos deu raciocínio para pensar. Então a razão deve ser usada. A tradição é importante. A experiência é importante. Nós somos pentecostais, temos experiência com Deus. Mas nada disso pode ser superior à autoridade das Escrituras. A palavra está acima de tudo. A palavra é a pedra de toque, a palavra é a fonte prioritária de autoridade. A palavra de Deus é a regra de fé, de prática, de vida. Então, o teólogo sério, nós precisamos sim de teólogos sérios, como diz nosso querido irmão, que são teólogos que defendem a inerrância, a infalibilidade, a autoridade, a inspiração, a preservação das Escrituras, porque tem muita gente que defende a inspiração e de maneira contraditória não defende a preservação. Ora, por que Deus inspirou a sua palavra se ele não iria preservar? Quando Deus diz lá em Crônicas que a sua palavra ela perdura por 1000 gerações, ora, 1000 gerações equivale a eterna, porque até hoje nós não passamos de 300 gerações. Né? Então, quer dizer, se Deus preserva a sua palavra por 1000 gerações, que ali é uma maneira de falar por todo o tempo, por que Deus... Está escrito que Deus preserva. Por que Deus inspiraria se ele não preservaria? Mas tem muita gente hoje em dia dizendo, não, Deus inspirou, mas na verdade com o tempo. Né? Não. Se Deus inspirou, ele preserva. A gente está aqui defendendo a palavra de Deus hoje porque a palavra de Deus foi preservada por Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus preservou a sua palavra. Quando a gente fala que a versão corrigida de Almeida é uma versão... Claro que não é perfeita, porque perfeitos são os originais, mas ela é fiel, é porque Deus preserva a sua palavra. E isso tem a ver também com as traduções. Só que a gente tem que saber quem está por trás dessas traduções, porque dependendo de quem estiver, imagina, se teólogos liberais estiverem por trás da tradução da Bíblia, é claro que eles vão dizer que a Bíblia não é bem assim, tem erros, não sei o quê, tal e tal. Vão priorizar o Códex Sinaíticos, o Códex Vaticanos, porque ali tem alguns probleminhas. Né? Ali em Marcos 16, a partir do versículo 9, está em branco, no Códex Sinaíticos. Né? Então veja, aí a pessoa vai desprezar 99% dos manuscritos, porque um manuscrito está em branco. Isso aí é liberalismo teológico na tradução da Bíblia. Então nós temos que estar atentos a isso aí. Mas Deus abençoe e as horas me mandam parar. Na live passada, vocês estavam dando explicação a respeito do conteúdo e tal, e falou a respeito de subsídio e tal. Aí o irmão Antônio, ele perguntou o que é o subsídio. Aí um irmão que estava na live, querendo responder, colocou, subsídio é o valor monetário que o governo Bolsonaro está separando para auxiliar as pessoas nesse tempo de crise. Não está errado. Mas já dá uma ideia. Antônio, não está errado. Mas a pergunta que o Antônio quer saber é a respeito do subsídio teológico, né? O que é o subsídio? Isso aí que o irmão falou já dá uma ideia, por quê? Porque é um recurso extra. Com certeza. Subsídio, geralmente, é aquilo que vem, principalmente, como extra. Você já tem uma coisa, aí vem outra para ajudar. Então, veja, por exemplo, o subsídio escola dominical. Você já tem o texto da revista, aí vem uma coisa para te ajudar, para você entender melhor. Essas lives aqui, você já tem o curso, você não tem, deveria ter. Já faz o curso do CETADB, mas você vem aqui assistir a live para juntar um pouco mais. A live está oferecendo subsídios. Mas o bom mesmo, o subsídio é só um recurso. Você tem que ter, falando aí da renda, né? Você tem que ter a sua própria renda, o ideal, né? E o subsídio vem para te ajudar, né? Alguma coisa, né? Porque se você depender só daquilo... Né? É para complementar, exatamente. Então isso aí é o subsídio. A ideia é essa mesmo. É sinônimo de auxílio, de ajuda,
né, complementar. Maravilha. Tá feito, meu pastor. Eu penso que daqui para frente nós vamos deixar para a live de quarta-feira, dia 19, não é? Às 22 horas, nós vamos estar fazendo a próxima live de número 18. É informar a todos que todas as lives que nós temos feito, elas são disponibilizadas sempre no dia seguinte. Aconteceu um problema essa semana porque o Bruno precisou viajar, mas elas estão sendo sempre disponibilizadas no dia seguinte, a partir de 16 horas, já está disponível no nosso canal no YouTube, que você pode, inclusive, se não está ainda inscrito, você pode acessar o nosso canal no YouTube e se inscrever, ativando também as notificações para que você esteja sempre avisado de quando novos vídeos são publicados ali. Também é informar que nós estamos realizando, na próxima quarta-feira, um sorteio de um curso de capelania. Então, se você deseja concorrer a esse curso, é necessário que você esteja acessando o nosso perfil no Instagram, esse que nós estamos, inclusive, fazendo a transmissão agora, que é o CETADB, você acessa lá, tem a postagem, a foto oficial é essa que está no monitor. Você, nessa publicação, você vai observar as regras que estão ali. É preciso estar seguindo a nossa página do CETADB, é preciso marcar um amigo por comentário, você pode fazer quantos quiserem. Nós temos irmãos aí que já passaram de 80 comentários, né? Eles querem fazer o curso de capelania, querem ser contemplados nessa promoção. Então, seguir a nossa página do CETADB e marcar um amigo por comentário, não vale repetir nomes, não vale marcar empresas e também pessoas famosas. Não adianta me marcar, viu? Não vai render nada. A mim pode marcar à vontade, que eu não sou famoso mesmo. Aí, ó. Compartilhar esta postagem no Story e também nos marcar. São essas as regras. Você acesse lá a postagem, participe, faça quantas vezes você achar que deve e na quarta-feira você nos acompanha. A partir de 22 horas, nós vamos estar ali fazendo a transmissão, respondendo as perguntas. Algumas dessas que ficaram de hoje para quarta, algumas que eu vi que já entrou. O irmão Wesley Abidiel já mandou, que eu vi que entrou a mensagem ali. Outra pergunta, nós vamos acrescentar isso tudo e quarta-feira seguimos aqui realizando a obra do Senhor. Você não perca esta oportunidade, tem sido bênção. Você também pode se inscrever para estudar o nosso curso para a formação de jovens pentecostais. Este módulo é um material de 296 páginas, escritos pelo pastor Ciro Sanches Ibordi. Ele também gravou as videoaulas desse curso. Nós temos todo o nosso curso de teologia básico, médio, avançado, curso de formação de obreiros, que é este módulo aqui, curso para a formação de jovens pentecostais, o discipulado cristão, que é material para discipulado de novos convertidos, e também esse que está aí, que é o curso de capelania. Todo este material nós disponibilizamos as videoaulas. Desde 2013, nós disponibilizamos videoaulas de todo o conteúdo do nosso curso. Isso para que os nossos alunos tenham as melhores condições de aprendizado, estejam muito bem informados e formados. Não perca a oportunidade, se inscreva, não é? Se inscreva para estudar teologia através do CETADB. Eu vou deixar aqui os nossos contatos para que você possa anotar aí, acessando as nossas redes sociais, você também tem essas informações. Pastor Ciro, a sua palavra complementar de encerramento e nós vamos concluir a live CFJP número 17, Jovens Pentecostais. Muito bem. E já respondemos aí 90 perguntas só nessas lives aí. Olha aí que benção. Irmão William Nascimento, ele pergunta aí, quero comprar seus livros, com quem eu falo? Procura lá na CPAD, meu irmão. Vai lá no site www.cpad.com.br e escreve lá Ciro. Vai aparecer todos os meus livros no campo de busca. Na pesquisa. Tá certo? Pastor Hertz, muito grato pela oportunidade. Tem sido um prazer participar dessas lives do nosso CETADB. Amém. Glória a Deus. Nossos irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos encerrando por aqui, desejando que Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos orar, porque nós temos uns segundos ainda ali. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer e Te engrandecer por tudo que fizeste por nossas vidas até aqui. Nos dá, Senhor, a bênção, a saúde,
Ajuda-nos em todas as coisas, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, 22 horas. Se inscreva para participar da promoção, para concorrer